que é a oportunidade do dia, do amanhecer, do acordar, do ver o céu azul, da oportunidade de cumprimentar uma pessoa, da oportunidade de diluir ou diminuir alguma desavença enquanto está a caminho, para que aproveitar a oportunidade da vida. E o mestre então fala, os puros de coração, é essa pureza de coração, essa predisposição à transformação, à inovação, através do caminho da simplicidade, da humildade, com entendimento e com compreensão. E vamos passar agora para a segunda parte, né? Falando, bem-aventurados os puros de coração. Aí, vírgula, aqui no início, que verão a Deus. Esse que verão a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós estamos num estágio que nós já sentimos que existe algo que coordena isso tudo. Um Deus, um que coordena. Na doutrina espírita já temos o conhecimento que esse Deus é onisciente, é onipresente, é justiça divina, é bom e é justo. Mas esse conhecimento ainda é novo para nós, a raça humana. Mas nós já temos esse entendimento, que esse Deus é justo e benevolente, é inteligência, é causa suprema de todas as coisas. E para nós, que estamos em evolução, além de percebermos, como já percebemos, já conseguimos estar no estágio que percebemos que existe a presença de um Deus, enxergar Deus depende do quê? Da nossa transformação, da nossa pureza, para que os nossos olhos turvos possam enxergar algo à nossa frente, não com os olhos turvos, porque ainda está disforme, nós iremos ter uma interpretação confusa, uma interpretação ainda aquém daquilo que realmente representa. E essa interpretação poderá falsearmos, poderemos tomar como Deus algo que não ainda é o Deus, pela nossa incompreensão, pela nossa ignorância. Mas à medida que a pureza, que vamos aperfeiçoando o nosso entendimento, mais nós vamos enxergar e realmente iremos sentir Deus. Iremos enxergar e ver Deus. Ver Deus nas pequenas coisas. Ver Deus no próximo. Ver Deus na natureza. Ver Deus em todos os reinos minerais. E ver, não só ver Ele, mas compreendê-lo e fazer parte das suas leis. Trabalhando com as suas leis. Porque é benefício, será nosso. O entendimento desse benefício será nosso. Porque vendo Deus, enxergando Deus, nós nos aprimoramos, nós elevamos para ver essa perfeição. Assim como no estudo, para nós chegarmos a uma faculdade, chegarmos ao ginasial, precisamos o quê? Passar todas as fases de alfabetização, da brincadeira e tudo isso, para poder chegar lá. Não tem como pular esse estágio. Porque se pular esse estágio, nós vamos chegar lá e vou ver um quadro cheio de cálculos e formas, e aí, o que é aquilo? É um desenho? Então esse é o processo, essa evolução, essa pureza, é para poder enxergar esse ser puro, que é a inteligência suprema, perfeito, e não, a nossa capacitação para isso é importantíssima. Então é interessante, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, e realmente veremos a Deus. Pressentiremos Deus em toda a sua grandeza, em toda a sua forma expressa nesse universo, que é a harmonia. E nós participando dessa harmonia, como já participamos, de certa forma já participamos dessa harmonia, já sofremos essa harmonia de Deus, porque se temos a oportunidade das vidas sucessivas, é sinal que a oportunidade está sempre vindo. Mas a nossa compreensão dessas oportunidades das vidas sucessivas ainda está turva. Que muitas vezes as situações vêm na nossa vida, nós lamuriamos. Nós sentimos, isso para mim? Aconteceu isso? Por que não esperou? Então a gente está ainda... Nós entendemos, estamos entendendo, mas a gente não está compreendendo as situações que estão vindo, mas nós estamos avançando. E a gente cada vez mais avança. Então vemos que essa é a oportunidade que Ele dá. E cada vez que nós vamos aproveitando essa oportunidade de maneira equilibrada, com pensamento e sentimento equilibrado, se aproximando para que possa ter uma ação, para que possa agir com coerência, com bom senso, com simplicidade, com humildade, né? Com um coração aberto ao entendimento, ao novo, que eleva a alma. Isso é importantíssimo para vermos Deus. Porque muitas vezes falamos ver Deus, imaginamos que é ver a figura de Deus. Não é essa figura, é Deus, porque temos que evoluir. Como existe o espírito da evolução, e existem várias etapas, vários estágios. E como a evolução ela é constante, estaremos sempre evoluindo. Então, o que é uma vida, que é 2, 3, 4, 5 vidas, que é 100 encarnações? Não importa quantas encarnações, à medida que vamos evoluindo, cada vez mais iremos aproveitar as vidas, iremos estar cada vez mais proporcionando o entendimento e a compreensão de como viver bem, agindo de como ser bom, vendo como a felicidade é bom. E cada vez que vai acontecendo isso, mais iremos querer viver, iremos querer encarnar em várias situações para ajudar, para colaborar, para aperfeiçoar.
Então, quando a viagem está boa, nós queremos estar passeando. Mas quando a viagem está ruim, o ônibus está pulando coisa, a gente, não chega, mas quando está bom, está beleza, né? Todo mundo quer. Está bom, poxa, depois dessa viagem tem outra, mas quando a coisa está muito... Não, primeiro a gente tem que trabalhar, tem que andar no ônibus pulando, tem que ir ali aproveitar esse pula-pula e ver a paisagem, coisa, e vamos para aperfeiçoar. Porque não importa quantas existências, mas o que é importante é a qualidade que estamos tendo e como estamos trabalhando para desenvolver a nossa inteligência, no sentido de coordenar essa inteligência dentro de uma moral, de um entendimento, que ela seja ética, que ela seja correta, que ela seja coerente com tudo que existe para evoluir no mundo. Então, esse é importante, essa qualidade, e esse entendimento é necessário. Vou ler agora aqui uma passagem aqui do Mestre. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus. Aí, segundo aqui. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Então, Jesus estava fazendo seu sermão e tinha lá um pessoal, uma turma lá, umas crianças querendo ver Jesus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse aos apóstolos: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles os abençoava. É interessante essa passagem aqui para nós compreendermos que às vezes, a primeiro momento, nós lemos isso aqui e não entendemos, né? Ou fica confuso. Ora, as crianças irão ver o reino de Deus, adentrarão o reino de Deus, entendendo pela visão espírita e pela visão da realidade das muitas vidas. Vimos que as crianças aí, é o quê? A criança é um espírito em desenvolvimento, que já teve outras existências, que pode estar ali, um espírito, um corpinho novo, mas um espírito antigo. Mas quando ele reencarna, automaticamente começa um processo de esquecimento das vidas anteriores, de todo aquele arcabouço que ele tem. Agora, digo, esquecimento, não é que se perde, está apenas esquecido. Ainda faz parte, porque se a evolução é um progresso constante, tudo que nós fizemos não se perde, se transforma, se elabora para cada vez mais nos fortalecer. Então, esse esquecimento aí nasce, vem esse espírito. Então, esse espírito ali, com o esquecimento passado, ainda mantém o quê? A fraqueza, né? A certa humildade, ou seja, aquele corpo físico, aquela presença naquele momento daquele espírito ali presente. Então, a simplicidade, a fraqueza, a vontade de aprender, de entender as coisas, ainda os pais tendo o poder de cuidar deles, de tratar, aquela coisinha bonitinha, igual um nenenzinho bonitinho, coisa simples, singela, tudo que é, né, que bonitinho. Então, tudo isso, porque ainda não mostrou ainda seus pendores ainda está em desenvolvimento ainda, como ele é. Então, esse valor, é isso que Jesus falou, assemelham-se as crianças a esse tipo de comportamento, essa atitude do espírito novo, da criança, ao nascer, ao desenvolver, é querendo aprender, querendo mexer em tudo, querendo saber como é que é isso, e querendo aprender e entender. E sua fraqueza, a sua benevolência em saber que ele não sabe tudo ainda, mas que vai aprender, e precisa entrar na escola, precisa ter os pais ali coordenando, chamando-lhe a atenção, ou indicando o caminho para as coisas. É esse adentrar no reino dos céus. E para adentrar no reino dos céus, é isso, é a simplicidade e a humildade, porque com a arrogância, um arcabouço velho, antigo, e achando que sabe tudo, não entrará no reino dos céus, porque o reino dos céus não é um lugar circunscrito físico, não é um lugar entre paredes, mas é um estado que cada um deva adquirir, que cada um de nós iremos adquirir, e adquirindo esse estado, esse reino de Deus, estaremos bem, pelas nossas virtudes, pelos nossos méritos. Então, esse entendimento de Jesus, ele fala, assemelham-se às crianças, para fazer entender que essas crianças são espíritos antigos já em evolução, mas nesse momento, nesse estado atual a infância se encontra sem aqueles arcabouços antigos, por enquanto, porque é esquecimento, então fica melhor entender, melhor propagar o entendimento. E isso serve para todos nós adultos. Muitas vezes ficamos adultos e deixamos de pensar, como do criança, que tínhamos a vontade de entender, aprender as coisas, de fustigar uma coisa ou outra, como é que funciona isso? Crescemos, desenvolvemos e às vezes ficamos sem olhar, perceber a vida, ficamos sem até olhar para o céu. É importante nós termos sempre esse ser, essa criança dentro de nós, querendo aprender, querendo ter consciência de que não sabemos tudo, mas que podemos aprender muitas coisas.
E o primeiro passo é ter a simplicidade, a humildade e saber que não sabemos muito, mas o pouco que sabemos deva se fortalecer para que possamos dar um passo cada vez mais forte e firme. Então, essa passagem, bem-aventurados os puros de coração, é interessante, porque ao mesmo tempo parece simples ser puro de coração, mas é complexo, mas é em função da complexidade para o nosso benefício, para o nosso aprimoramento. E que os espíritos que estão em todos os lugares, seja no plano espiritual, ou seja no plano material como está aqui, também está em evolução e precisa trabalhar essa pureza. E essa pureza para quê? Para que possamos cada vez mais estar afinizado com a evolução, com a harmonia necessária que devemos ter em nossa existência. Porque à medida que vamos evoluindo com esse sentimento, com esse pensar, nós cada vez mais iremos crescer. E esse crescimento nos trará não só o conhecimento da nossa existência, o conhecimento das nossas realizações e da nossa interação com o próximo, mas o quanto importante nós somos para Deus. Porque iremos cada vez mais enxergá-lo e senti-lo com uma maior presença. E essa presença depende de nós enxergarmos, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir em nossa caminhada. Uma boa noite a todos. Bem, queridos, vamos agora na sequência com a Valéria, que falará sobre o Livro dos Espíritos. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. E é com muita emoção, né? Porque é a primeira vez que a gente retorna e depois eu falando aqui. E é muito bom a gente aproveitar a oportunidade, mais uma vez, estar na Casa Espírita, para a gente aprender essa doutrina que sempre nos auxilia, sempre nos esclarece, como disse muito bem o Washington, aproxima a nossa razão do nosso sentimento, porque nos ensina a ter uma fé raciocinada. O que vem a ser uma fé raciocinada? É uma fé realmente que questiona, mas é uma fé que consola, não pelo simples fato ali de consolar, mas de nos esclarecer. Ela nos diz muito bem que nós devemos ser como as crianças. E em várias passagens do Evangelho, Jesus se utiliza dessa figura das crianças para nos ensinar muitas coisas. E essa é uma dessas passagens. Deixai vir a minhas crianças, né? E como disse o Washington, já explicou, crianças, é claro, ali como bebês, vêm pequenininhos, são espíritos milenares, seculares, que estão ali reencarnando numa outra oportunidade, mas já têm as suas experiências, já têm as suas virtudes, os seus vícios, né? E nós temos um período, a infância humana é a maior que nós temos.